conversar e contou a história, eu vi que a história ia ser longa. Aí eu me encostei assim a cadeira para trás e encostei a cabeça na parede. E ela falando comigo e eu, E aí começou aquela vibração da parede, sabe? Fazendo aquela massagem na minha cabeça. Cara, você não acreditava. Eu digo, não acredito, cara. Você pegou no sono. Cara, peguei no sono. Aí quando eu acordei, a irmã estava falando ainda, sabe? Aí eu acordei assim, aí a primeira coisa que a gente acorda é o ouvido, né, irmãos? Se eu acordei meu ouvido, a irmã falando. Aí eu disse que abriu o olho. A irmã estava falando. E eu não tinha mais nem ideia do que tinha acontecido. Aí, como eu abri os olhos, irmã, essa é uma causa que precisa de oração especial. Aí orou para a irmã ficou super satisfeita. Ficou morta de feliz porque alguém deu ouvido à conversa dela. Não é? Eu não sei nem porque eu estou contando essa história. Cada psicólogo. Aí, irmãos, lá no divã, a gente conversa com o psicólogo que faz com que a gente põe para fora, brote a semente das coisas que estão lá dentro da alma, pois lá na pocilga, o pretérito daquele rapaz foi passado a limpo, porque ele agora precisava se encontrar com o seu futuro, mas ele não podia enfrentar o futuro sem que ele passasse a limpo o seu pretérito. Ele tinha que olhar para trás para poder avançar para frente. Ele foi tomado pela memória e disse: na casa do meu pai os servos são tratados com pão, com fartura. E aí você me pergunta e diz assim: pastor Parano, onde é que a gente pode enxergar o amor de Deus na vida de alguém que está dentro de uma pocilga, desejando comer as alfarrobas que os porcos comem, olhando para a sua vida e ciente de todos os erros que cometeu e com saudade de uma história que era praticamente impossível que ele a retomasse? Será que é possível encontrar o amor de Deus numa situação dessa? Claro que sim, irmãos. Porque a grande notícia, preste bem atenção, é que mesmo ele tendo feito tudo o que ele fez, a grande notícia é que ele ainda estava ali, ele ainda estava vivo e ainda estava reflexivo, ele ainda tinha a condição de pensar na sua própria história. Sabe onde é que eu vejo aqui o amor de Deus, irmãos? É que aquele homem suportou todas as consequências das suas decisões, e embora completamente machucado, e embora completamente arranhado, ele ainda estava de pé, ele ainda tinha a possibilidade. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante do amor de Deus, porque mesmo passando por tudo que ele passou, ele ainda estava de pé pensando numa possibilidade. E essa é a primeira e grande lição que eu quero trazer para você nessa noite. É que talvez você olhe para a sua própria vida e você tenha lembranças dolorosas a serem contadas. E meus irmãos, falar de lembranças dolorosas é um negócio que empolga, não é verdade? Porque cada um de nós aqui tem imagens, tem história, e eu que ouço muitas pessoas, embora eu fale muito também, mas eu escuto muitas pessoas, acreditam os irmãos nisso? Embora eu escute muitas pessoas, eu vejo que as pessoas têm o sentimento de que a sua história e as lembranças e as memórias das suas histórias são memórias dolorosas, memórias que machucam. Todo mundo tem necessidade de falar da violência física que sofreu, ou da violência sexual que sofreu, ou do bullying, que é uma palavra tão na moda hoje. Qualquer coisa as pessoas se sentem bullyingadas, ou pelas humilhações. Todo mundo aqui um dia sofreu alguma humilhação, ou pelo menos a maioria de nós sofreu alguma humilhação. Nós sofremos escárnios, nós sofremos traições, e todas estas coisas que maltratam o corpo e maltratam
está no mundo de relacionamento, meu querido, seguramente você sofreu algum tipo de violência. E se você não sofreu nenhum tipo de violência, é porque você está vivendo no mundo da Alice do País das Maravilhas. Mas se você vive no mundo que eu vivo, você sofreu alguma violência física. Todo mundo aqui deve ter apanhado além da conta, do pai ou da mãe. Alguns de nós sofreram violência sexual por alguma pessoa da família ou de fora da família que abusou do nosso corpo. Alguns de nós aqui podem ter sofrido bullying porque era gordinho, porque tinha a mão maior do que o normal, porque tinha um pé grande, era chamado o pezão, ó o dumbo, não é? Ó Lívia Palito. Nós sofremos humilhações, irmãos. Quem trabalha com venda sofre humilhação por um cliente. Tu vai com a Carol? Sofreu escárnio por causa da fé ou por qualquer outra coisa. Sofremos traições e a traição pior da pessoa que a gente ama. Esse é o mundo real. Mas a grande notícia, escute que eu vou lhe dar nessa noite. A grande notícia é que você ainda está aqui. E eu vejo nisso a grandeza do amor de Deus. Que você hoje pode olhar para tudo que aconteceu na sua história e dizer: passei, sobrevivi, combati bom combate, estou todo arranhado, mas passei. Quantos passaram? Digam amém. Amém. Quantos são sobreviventes como eu? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos sobreviventes. Aleluia. Nós passamos, irmãos. Se estamos aqui nessa noite, as memórias, as lembranças, as coisas para as quais nós olhamos para trás e dizemos: tudo isso aconteceu na minha vida, mas eu posso dizer: eu passei, eu sobrevivi. E aqui é a primeira grande prova do amor de Deus. Você chegou até aqui nessa noite. Amém. Pastor, mas eu cheguei todo quebrado. Você podia nem ter chegado. Pastor Parando, eu cheguei aqui todo machucado. Você podia não estar aqui entre nós, mas você está aqui, quebrado, machucado, arranhado, bulinado, humilhado, escarnecido, traído, mas você está aqui. E se você está aqui, existe uma grande possibilidade de você ter um futuro maravilhoso. Essa é a grande notícia. Tem um slogan do Colégio Arissá que diz assim: passo porque sei, não é? Eu acho que nós podíamos criar uma camiseta assim: passei, 3 pontinhos, sobrevivi, uma exclamação. Nós passamos, irmãos. Nós enfrentamos a separação dos nossos pais. Nós enfrentamos a traição do nosso marido, da nossa esposa. Nós enfrentamos o bullying na escola. Nós atravessamos a humilhação de quebrar financeiramente. Mas nós sobrevivemos. E se nós sobrevivemos, é porque existe um Deus que ainda tem poder para nos fazer com um futuro maior do que foi o nosso passado. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Mas ainda existem alguns elementos a serem considerados aqui. E o primeiro desses elementos é que o rapaz perdeu completamente a noção de identidade. Ele não se lembrava mais que ele era filho. Ele se lembra dos trabalhadores. Ele diz: na casa do meu pai, os trabalhadores. A verdade, irmãos, é que nós não temos mais um filho aqui. Porque a condição de filiação daquele moço, a condição de filiação legítima foi virando fumaça, na medida em que o dinheiro
que era o último elo com a casa do pai, foi se esvaindo. E eu fico imaginando se nesse momento alguém chegasse para ele e perguntasse assim: vem cá, você é filho de quem? Eu tenho a impressão que ele responderia assim: eu não tenho mais essa relação em minha vida. Eu posso até falar de um homem que ainda é meu pai, mas pelo que eu fiz, como eu estou, eu não posso ser considerado seu filho. E quando ele se lembra da casa do pai, irmãos, ele não tem mais as memórias de um homem que carrega e brinca com um garotinho, que era ele mesmo. Ele não se lembra mais disso. Ele não se lembra de um homem levando um adolescente para a escola, ou para a escolinha de futebol, ali no Boracá do Sul do Ceará. Ele não se lembra de um homem levando ele para o curso de inglês. Ele só se lembra de um homem cuidando dos seus trabalhadores. É a imagem mais forte que ele tem. A memória mais forte que assalta nos olhos é a imagem identificada com a realidade que ele está vivendo agora. Os trabalhadores de meu pai têm uma vida digna. Então escute. Sabe o que a gente aprende, irmãos? É que na condição de sofrimento nós aceitamos o menos